computador agora. Hoje tá bravo. Estão me chegando então, né? Coluna tá fodida também, tudo fodido. Olha só. Ih, não botei pra gravar. Não botei. Tá gravando aí, né? Vamos aqui. Cara, esse tripé aqui tá solto também. O celular cair. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Então a gente consegue calcular aqui, ó, a indutância de um cabo para o outro, utilizando essa expressão aí que eu falei com vocês aí. Estão me escutando aí, né? Sim? Sim. Beleza. Então, olha só. Isso aqui, ó, é um circuito monofásico com dois condutores de raios R1 e R2. Então, tem o lado A, que tem 3 cabos espaçados, né? Igual eu falei, de 6 metros, 6 metros, e aqui entre A e C, 12 metros. E aí tem o outro cabo aqui, que vai gerar uma indutância nesse cara aqui, que é o lado Y. Então, tem o lado X e o lado Y. O lado X tem 3 cabos e o lado Y tem 2 cabos apenas. Na vertical, 6 metros e na horizontal, 9. Né? E aí a gente vai aplicar essa expressão aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 7, logaritmo de D sobre R. O que é Dzão? O D é a distância entre um cabo e o outro. E o R é o raio do cabo. Só que nesse caso, a gente tem 3 condutores, 3 cabos, e 2 no outro. Não é só lado A e lado B. É A, B, C, que é o lado X, e D e E é o lado Y. Ou seja, tem mais de um cabo carregando aquela fase. Né? E aí, a gente vai ver que a gente tem que aplicar aquele conceito que eu falei com vocês no final aí, que é multiplicar o raio do condutor R1 vezes uma constante 0,7788 para achar o raio 1 linha, né? Que essa constante depende da quantidade de fios que tem no cabo, né? Então, a indutância do cabo 2, do lado do 2, vai ser 2 vezes 10 menos 7, a distância sobre o raio. Só que essa distância e esse raio não é simplificado, não é simples, não é 9 metros a distância e o raio de tantos milímetros ou centímetros. Aqui a gente tem que ver uma distância de toda uma distância média e um raio médio, a gente vai ver a descrição disso, raio médio geométrico e distância média geométrica para do lado X para todos os cabos do lado Y e do lado Y para todos os cabos do lado X. Então, tem um conceito que eu queria que vocês até anotassem aí, né, e gravassem isso e fixar. Se quiser, bota no bate-papo, se quiser, guarda, ou se quiser, anota aí quem tiver com caneta, papel e lápis na mão, que é o seguinte, ó, a indutância para cabos compostos, ó, para condutores compostos, Lx e Ly, ou seja, a indutância do condutor X no Y e do Y no X, é dada por 2 vezes 10 a menos 7, que é aquela constante da permeabilidade no vácuo, logaritmo neperiano de dm sobre ds. Então, aquele d sobre r virou dm sobre ds, onde esse dm, ou também chamado de dmg, é distância, d de distância média geométrica. Ou seja, como tem 5 condutores aí para 2 fios, né, a gente vai ter que calcular a distância média. E aí tem uma expressão para calcular isso. E o raio médio geométrico, aquele raiozinho, que era o raio do cabo, a gente vai ter que calcular o raio médio geométrico, também chamado de ds, né, ou RMG, raio médio geométrico, entre o próprio fio X e o próprio fio Y. Então, o raio próprio do condutor e a distância entre os condutores, X e Y. E aí, por fim, a indutância será
A endurância total vai ser Lx mais Ly, né? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. A figura mostra um circuito com dois condutores, X e Y. Os fios do lado X possuem 0,25 centímetros de raio. Então, o raio desse cabo aqui da A, B e C é 0,25 centímetros. E o condutor Y possui 0,5 centímetros de raio. Então, 0,5, né? O raio dele é o dobro do raio de X. O condutor Y é maior do que os condutores do lado X. Aí ele pede, determine a indutância devida à corrente em cada lado da linha e a indutância completa. Então, nós vamos calcular Lx e Ly, né? Lx vai ser 2 vezes 10 a menos 7, logaritmo da distância entre os cabos sobre o raio, né? Que é o RMG. Agora a gente vai ver essa fórmula. Para a gente calcular a distância média geométrica entre os três condutores do lado X em relação aos condutores do lado Y, a gente vai ver que a gente tem 3 condutores aqui do lado X e 2 do lado Y. A gente vai aplicar essa expressão aqui, ó. Distância média é igual a raiz sexta. Por que sexta? Porque a gente tem 3 de um lado e 2 do outro. Então, 3 vezes 2 dá 6. Raiz sexta de... Aí a gente tem aqui, ó, DAD, ou seja, a distância do A até o D, vezes DAE, do A até o E, vezes DBD, do B até o D, vezes DBE, do B até o E, DCD e DCE. Ou seja, a gente vai ter que saber aí, nesse exemplo, 6 distâncias do cabo A para o D e para o E, mesma coisa para o B, do B até o D, do B até o E, e mesma coisa do C até o D, do C até o E. Dá um pouco de trabalho, um pouco chatinho isso, mas é um conceito que a gente tem que saber para como é que a gente calcula a indutância. Então, o que vai influenciar é a distância média entre os condutores e o raio. A gente está vendo só a distância aqui. Então, por exemplo, para esse exercício, a gente vai ter que saber qual é a distância de A até D, quanto que é de A até D, alguém sabe? Me falem aí. Qual é a distância de A até D? 9 metros. 9 metros. Então, a gente vai botar aqui no AD 9 metros. Depois, qual é a distância do A até o E? Quanto que é DAE? Essa distância aqui, ó. Como é que a gente vai descobrir ela? Calculando a tangente? Vai ter que fazer hipotenusa. Isso aí. Né? Ou Pitágoras, né? Essa distância aqui, ó, vou chamar ela de, sei lá, de Z. Z ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A gente vai ter que achar qual é o valor dessa hipotenusa aqui. Distância de A até E, que é 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado dentro da raiz. E aí a gente vai ter a distância AE. Depois, distância de B até D, quanto que é? É a mesma distância de A até E. Essa distância aqui, ó, B até D. Depois, de B até E, 9. Depois, de C até D, a gente vai ter que achar a hipotenusa aqui, ó, de 12 com 9. E depois de C até E. Então, olha só. Acho que eu não vou conseguir jogar frente nesse computador aqui. Não vou conseguir copiar. Mas já tinha dado essa aula aqui na outra turma. Os resultados já estão até aqui. Ó. Olha só, o que a gente vai ter que calcular? Ó. A distância do cabo A para o D é 9. Do A para o E é 10,82. De onde saiu esse 10,82? Saiu, está no outro cálculo aqui. Ó. Se a gente tem aqui ó, 9 e 6, essa distância cruzando aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, de A até E, a gente tem entre D e E 6, que é essa distância aqui, e tem 9 aqui. Então, a gente vai ter que calcular essa tangente aqui, igual o Lucas falou, essa hipotenusa aqui do triângulo retângulo, que vai ser 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado, dentro da raiz vai dar 10,82. Ou seja, a gente tem de A até D 9 e de A até E 10,82. Então, está em vermelho aqui, ó, o DAD, que é esse cara aqui, 9, aqui, ó, DAD,
E está em vermelho também o DAE, 10,82. A distância do A para o D e a distância do A para o E. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois condutores ali do lado X. O B até o D e o B até o E. Aqui, ó. Aqui vai continuar sendo 10,82, porque eu vou ter 9 aqui de novo e 6 aqui. Então, a distância daqui para cá é igual daqui para cá, ó. É idêntico, certo? Então, a gente tem aqui, ó, DBD, que é 10,82. E DBE dá 9. Essa horizontal aqui, 9. E, por fim, a distância do condutor C, do lado X, para os outros dois condutores do lado Y, D e E. Então, a gente vai ter CD e CE. O CE aqui é a mesma coisa que aquele que a gente já tinha calculado ali. O verde, esse verde e vermelho aqui, é 10,82. E esse outro aqui, deixa eu ver se o cálculo está aqui, ó. Está aqui também. Não, tá não. Está aqui, mas não está calculado. Ah, não, está calculado aqui, ó, 15. 9, que é essa distância aqui, e 12, que é aqui, ó, 6 mais 6. Então, tem 9 com 6, e aí eu vou achar aqui a hipotenusa de 9 com 6. 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, aliás, 9 com 12, vai dar 15. Né? Então, aqui, ó, 15, que é a distância de C até D, vezes 10,82, de C até E. E aí, sim, isso aqui dentro da raiz, onde o expoente da raiz aqui vai ser a quantidade de cabos do lado X, 3, vezes a quantidade do lado Y, 2. 3 vezes 2, 6. Ou seja, a quantidade de multiplicadores que a gente tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, raiz sexta. E aí, jogando isso na calculadora aí, né, a raiz sexta dessa multiplicação, que dá 1.540.000, a distância média geométrica, como se fosse a distância entre os cabos, do lado X e do lado Y, que é o que a gente chama de distância média geométrica, esse Dzão aqui, ó, do lado X, o D, vai ser 10,75. Então, a gente vai ter uma distância média geométrica entre o lado X e o Y de 10,75 metros. É como se a gente tivesse um cabo do lado X, um cabo do lado Y, e a distância entre eles fosse de 10 metros. Como é que a gente achou isso? A gente fez uma média das 6 distâncias que tem entre os 3 do lado X com os 2 do lado Y. Deu para entender isso aí ou está muito bolado? Dá um feedback aí. Deu para entender sim, Rafael. Entendeu, Ju? Sim. Ju, Lucas, Marcelo, Marcos. Cadê a galera? A galera hoje está... Deu para entender. Só tem gente aqui, né? Marcos, Lucas, Marcelo e Ju. Beleza. Então, deu para entender, né? É chatinho mesmo, mas a gente tem que pegar isso, né? A galera não gosta muito dessa parte, mas até por caso aí que o Marcos perguntou aí, teria que calcular essa indutância para calcular a reatância indutiva. Então, a gente achou a distância entre o X e o Y, né? Aí, agora, a gente vai calcular, né, ó, a distância média geométrica, tinha dado aqui, ó, 10,75 do X para o Y, né? E agora, a gente vai calcular, né, a distância média geométrica para o lado Y, né? Que vai dar esse cálculo aqui, ó. DAD, DAE, DBD, DBE, DCD e DCE. É a mesma coisa, né? Porque a gente vai ter aqui, ó, AD, AB, AC. Né? AD não, DA, DB e DC. E depois é A, é B e é C. Então, a distância para os dois, x para o y e y para o x, a distância média geométrica, o dm, que era aquele dzão lá da fórmula, é igual tanto para o x quanto para o y. O dzão é igual à distância entre o x e o y. Esse é o d. Agora, o raio do condutor, o raio interno, a gente vai ter um raio médio
para o x e um raio médio para o y. Como é que a gente calcula esse raio médio geométrico aqui, ó? Para o raio médio geométrico do lado x, aí agora, em vez de a gente usar essas distâncias de x para y, a gente vai esquecer o y e vai calcular as distâncias internas no x, só entre eles, e não entre o outro lado, só do mesmo lado. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? A gente vai ter DAA, ou seja, a distância entre A e A, é a distância interna do condutor, que aí vai ser o raio do condutor vezes 0,7788, que é a constante. Só que a gente tem isso 3 vezes. A gente tem DAA, DBB e DCC. É como se fosse a indutância gerada, né, interna no próprio condutor. Então, vai ser o raio dele vezes a constante, 0,7788. Como a gente tem 3 cabos iguais, o A, o B e o C, a gente chama de AA, BB e CC, que é o raio, os 3 aqui são o raio, vezes 3 vezes o 0,7788, né? E aí, a distância entre os condutores, aqui, ó, entre A e B, tá aqui, ó, DAB, entre A e C, essa distância entre A e C, depois entre B e A, do B para o A e do B para o C, DBA e DBC, e agora o último condutor, o C, do C para A e do C para B. E aí isso aqui vai ficar dentro da raiz nona, né? Ou seja, a quantidade de condutores ao quadrado agora. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. É a mesma quantidade de multiplicadores que a gente tem aqui, ó, 9. Né? Então, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, o DAA, ele falou lá no começo do exercício que para o lado X, o raio tem 0,25 centímetros. Se a gente passar isso aqui para metro, dá 0,0025 metro. Estou convertendo aqui de centímetros para metro, tem que converter. Né? Então, 25 centímetros, 0,25 centímetros, aliás, que estava lá, 0,25 centímetros, é 0,0025 metros. Vezes 0,7788, então esse aqui é o DAA, ou seja, é o raio do condutor A vezes a constante dele, para aquele cabo. Depois, a distância entre A e B, DAB. Entre A e B tem 6 metros, então aqui, ó, DAB vezes 6. E entre A e C tem 12 metros, 6 mais 6, 12. Então, vezes 12. Aí o mesmo conceito a gente vai aplicar para a parte do cabo B. Vai ser DBB, que é 0,0025 vezes 0,7788, ou seja, o raio convertido para metro vezes a constante. O raio era 0,25 centímetros, dá 0,0025 metros vezes a constante. Aí a gente vai fazer do B para o A, que está em cima, e do B, que está no meio, para o C, que está embaixo. Então, entre B e A é 6 metros, está aqui, ó, azul. E do B para o C, também está em azul, também é 6 metros. Depois, a mesma coisa para o C. O C vai ter o CC, DCC, ou seja, o raio vezes a constante. Depois do C para o A, que tem 12, e depois do C para o B, que tem 6. Então, vezes 12 vezes 6. Ou seja, a gente tem que multiplicar entre os condutores X e Y e depois entre o próprio condutor X. Um é a distância média entre cabos e a outra a distância média do raio, do próprio cabo. Então, quando a gente fizer esse cálculo todo aqui, ó, essa multiplicação toda, e jogar na raiz nona aqui, com o expoente 9, isso aqui vai dar para a gente um raio médio geométrico, que seria aquele Rzinho lá da fórmula, de 0,481 metro. Então, qual é a indutância, no final das contas, que é o que a gente quer calcular? Qual é a indutância do lado X, dos 3 cabos do lado X? Vai ser 2 vezes 10 a menos 7, logaritmo neperiano da distância média, que a gente calculou 10,74, essa distância aqui, ó, aí, ó, 10,74, 10,75 aqui, a distância entre os cabos, que é como se fosse a distância lá do começo do exercício D, dividido pelo R, que é o raiozinho do lado X. Então, 10,74 dividido pelo raio médio que a gente acabou de calcular aqui, ó, que é a distância entre todos os cabos do lado X, vai dar 10,74 dividido por 0,48. Vai fazer o logaritmo disso, botar na calculadora aí, ln,
e multiplicar por 2 vezes 10 a menos 7. Né? Aí isso aqui vai dar, ó, a indutância LX, indutância do lado X. 6,21 vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Então, essa é a indutância do lado X, certo? Para o lado Y, vai ser a mesma forma, 2 vezes 10 a menos 7. A distância D vai ser igual, só que o raio vai ser diferente, porque ao invés de ter 3 cabos, a gente só tem 2. Então, ó, vamos calcular para o lado Y. Aqui, ó. Para o lado Y, o raio médio vai ser DDD, a distância entre D e D, vezes DE, DDE, né, distância de D para E, vezes o DEE, vezes o DED. Ou seja, a distância interna do D e do E, que é o raio vezes a constante, multiplicado pela distância de D para E e de E para D, que é 6 metros. Então, deixa eu ver se está calculado aqui. Está aqui, ó. Nesse caso, agora, o raio do cabo, que era 0,25 centímetros, ele é 0,50 centímetros, ele é maior, lembra? É o dobro. Né? Então, não é 0,0025, é 0,0050, vezes a constante, 0,7788. Então, esse aqui é o DD, a distância do cabo D, da indutância dele, vezes 6, que é a distância do D para o E. Aqui, ó, entre D e E tem 6 metros. Aí, vezes a distância do EE, que é a mesma coisa, o raio dele, que é 0,50 centímetros, vezes a constante, e vezes o DED, que é do E para o D, que também é 6 metros. Então, se a gente aplicar isso aqui, a expoente da raiz vai ser n ao quadrado, ou seja, a quantidade de condutores ao quadrado. São 2 condutores só nesse lado y, D e E. Então, vai ser 2 ao quadrado, 4. E aí a gente vai ter a raiz dessa multiplicação toda, que vai dar o nosso raio médio geométrico, ou seja, o Rzinho daquele lado, que dá 0,153. Então, agora a indutância do lado Y vai ser 2 vezes 10 a menos 7, a constante, vezes o logaritmo de 10,74, que é a distância entre x e y, dividido pelo raio, né, calculado aqui o raio médio geométrico do lado y, ds, ou RMG do lado y, entre D e E, que vai dar, calculando isso tudo aqui, 8,5 vezes 10 a menos 7. Então, a gente calculou a indutância do lado y e a gente já tinha calculado aqui 6,21 do lado x. Então, quando a gente quiser calcular a indutância total, a gente soma o LX, que deu 6,21 vezes 10 a menos 7, com o LY, que deu 8,5, também multiplicado por 10 vezes elevado a menos 7. Então, se a gente somar aqui 8,5 com 6,2, vai dar 14,7 vezes 10 a menos 7. Então, a indutância dessa linha de transmissão, se a gente tivesse uma linha lá com 3 cabos, linha monofásica dos fios, com 3 cabos de um lado e 2 do outro, a indutância daquela linha, né, em henries por metro, ia ser 14,71 vezes 10 a menos 7. Ou seja, se aqui a gente jogar isso aqui para micro, é 1,47 micro-henry por metro. Não sei se o Marcos Zanon está aí ainda. Ou seja, a indutância é muito baixa também. Então, na verdade, um fator que causa bastante de interferência é a resistência, né? Essa indutância a gente vai depois usar para calcular 2πfL, que aí é o XL lá da linha de transmissão. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aí? Que as perdas na linha de transmissão vão depender do material empregado, cobre, alumínio, para resistência, né? E para a indutância vai depender do raio do cabo e da distância entre as fases. Basicamente isso. E aí a gente vai ter uma indutância por metro. E aí depois outro fator que vai prevalecer é o comprimento da linha. Então aqui está em Henry por metro, né? A gente pode passar, se dividir, se multiplicar isso aqui por 1000,
né? Que está por metro, se multiplicar por 1000 vai passar em R por quilômetro. Então vai ser 1000 em R, né? 1,47 mil em R por quilômetro. E aí, se você tiver lá, sei lá, 100 quilômetros de linha, vai multiplicar por 100 quilômetros. Você vai achar a indutância total para aquela quantidade de quilômetros. Então, resumindo, né? Vou voltar lá no início dessa parte. Para calcular a indutância entre condutores, ó, de uma linha, a gente tem que saber a distância entre os cabos, né? E a quantidade de cabos na mesma fase e o raio desse cabo. Então, um está gerando, quando a gente circula uma corrente aqui, a gente está gerando uma indutância lá do outro lado. E aí a gente tem que calcular essa indutância baseado nessa construção da linha, né? Vai utilizar essa fórmula. Aqui é um resumo do que eu expliquei para vocês aqui, ó, da distância entre eles, o raio, igual o raio, a distância. Então, quando a gente tinha lá 2 cabos somente, ó, era logaritmo de 2 vezes 10 a menos 7 de... aliás, indutância 2 vezes 10 a menos 7, logaritmo neperiano de D, que é a distância entre os cabos, dividido pelo raio do cabo que está gerando o fluxo magnético ali para induzir no outro. Como naquele exemplo ali eu dei 3 cabos, 3 fios nesse lado e 2 nesse, a gente tem que achar a distância média, que é essa multiplicação entre distâncias de um cabo de um lado com um cabo do outro, dentro da raiz, né? Onde o expoente vai ser a quantidade de multiplicadores ali. E o raio, que é como se fosse o raiozinho do cabo, ou seja, todos os cabos do lado X têm um raio médio geométrico ali, vai depender de todos eles, né? Então, lá, o que era X e Y, igual aquele exercício que a gente acabou de fazer, X e Y, virou 3 fios no lado X e 2 fios no lado Y, né? 2 cabos, na verdade. Então, esse cara aqui é como se a gente pegasse um raio que equivalesse a um único condutor do lado X e um raio de um único condutor do lado Y. E a distância entre eles não vai ser 9, vai ser essa distância, né, essa equivalência aqui, ó, de todas as distâncias entre todos os cabos. Por isso que a gente calcula a distância média geométrica, essa daqui, ó, entre esses caras, tudo do outro, um cabo e o outro, dentro da raiz. E depois a gente calcula o raio médio geométrico, que é o raio entre o mesmo lado X, e entre o mesmo lado, o lado Y, está aqui, ó, né? Aplicando esse conceito de a distância entre os cabos para achar a distância média, e quando a gente calcula raio, a gente tem que pegar o raio mesmo do cara, em centímetros do cabo, passar para metro e multiplicar pela constante. A constante está lá naquela tabela que eu falei no começo. Ih, tirei o compartilhamento aqui, dei ESC, tirei o compartilhamento. Está naquela tabela que eu falei lá no início, ó. Vou voltar nela lá, que mostra exatamente qual é a constante em função da quantidade de fios no raio. Então, a gente está trabalhando com essa última aqui, ó, 0,7788. Né? É a constante vezes o raio. Beleza aí? Deu para entender? Alguém quer fazer alguma... E aí, a indutância total é somar o X e o Y. Né? Isso aqui foi retirado desse livro aqui, ó, Análise do Sistema de Potência, William e Chiverson, 4ª edição. Né? Então, esse é um cálculo para a gente calcular um dos parâmetros da linha. Né? O Marcos tinha perguntado aí lá dele, o fabricante do cabo, tem fabricante que já dá para a gente a indutância. Isso aí que a gente está calculando, né? Ele já pode dar já o raio médio geométrico, né? E ele dá a resistência do cabo. Então, às vezes o cabo vem em AWG, né? Que é a unidade de medida americana. Tantos AWG, eles têm lá tantos ohms de resistência por metro ou por quilômetro. E aí, se quiser saber a resistência toda da linha, é só multiplicar a resistência do cabo pelo comprimento. É fácil. Já a indutância, a gente tem que usar esse conceito de calcular a indutância dos cabos, né, baseado na quantidade de cabos que tem no circuito, da quantidade de fios que tem em cada cabo, da distância entre eles e do raio entre eles. Então, é um cálculo mais complexozinho, mais detalhadinho, né, que a gente tem que conhecer para entender
da onde vem esse valor de indutância de uma linha de transmissão, ou seja, as perdas numa linha de transmissão, né? Vocês entenderam aí o que é? Vou voltar aqui só para finalizar, ó. Distância média geométrica, aqui, ó, nesse conceito aqui, ó. Distância média geométrica, que era o DM, a distância total, e aqui embaixo o raio médio geométrico, né? Então a gente tem que fazer uma média, como se fosse uma média da distância. Por quê? Igual eu mostrei lá no começo do slide, a gente pode ter linhas de transmissão com cabos com várias formas construtivas, né? A gente pode ter um condutor por fase, mas você pode ter 3, 4, 5, 6 condutores por fase. Você pode ter 2 com cabos compostos, né? Isso aí seria um cabo composto, por fase. Por exemplo, a fase A aqui tem 4 cabos e ela está aqui do outro lado, aqui em cima, com outros 4 cabos. E aí aqui tem a B e a B', outra B também com 4 cabos. Né? Isso tudo vai influenciar na indutância, vai influenciar no custo, vai influenciar no efeito corona. Quando a gente faz essa utilização aqui de vários cabos ao invés de um único, aí diminui a área de contato com o ar e diminui o campo elétrico e diminui a ionização, o efeito corona, né? Então, esse é o conceito para a gente calcular a indutância da linha. A gente vai trabalhar, vou fazer alguns exercícios aí, vou até passar um para vocês, um exercício para vocês fazerem em casa para a próxima aula, utilizando esse mesmo conceito, né, de distância média e raio médio. E aí a gente resolve juntos na próxima aula aí. Mas é basicamente seguir esse passo a passo, ficar atento aqui ao raio, ó, aqui ele deu raio 0,25 centímetros, não é 25 centímetros, é 0,25. E aí, quando a gente converte para metro, divide por 100, né? Então vai dar 0,0025. Esse é o raio do cabo. E o outro cabo aqui do lado Y era maior, 0,5 centímetros. Então, 0,005 metros. Vezes a constante, né? E vezes essa distância aqui entre D e D do lado Y, ou A e B, A e C, B e A, B e E, B e C, né? C e A, C e D. Então, assim, basicamente, é fazer a análise entre esse lado com esse para achar a parte do numerador lá do logaritmo, e o denominador a gente vai fazer o raio médio calculando os próprios cabos aqui. Depois, de uma outra aula, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo abrir aqui, que ali eu estou mostrando um circuito monofásico. Quando a gente trabalhar com circuito trifásico, né, com 3 fases, a gente pode ter, deixa eu interromper aqui para compartilhar no Word, cabos múltiplos, ó. A gente pode ter cabos múltiplos, igual eu falei lá no começo daquele slide ali, onde a gente tem 2 cabos na horizontal, ou 3 em triangular, ou 4 em quadrado. O que significa isso? Que a gente pode ter aqui, ó, uma torre com 3 condutores na horizontal, com 2 cabos. Esse é um exemplo. Ou a gente pode ter, igual aquela outra torre que estava lá no começo do exercício passado, que a gente tinha aqui, ó, fase A, e a fase A' está aqui, ó, lá embaixo do outro lado. A B e a B', e a C e a C' lá do lado oposto, na diagonal. Sendo que o B está jogado para o lado. Se a gente voltar lá naquele slide da última aula, antes da prova, vou abrir aqui, ó, eu tinha mostrado alguns exemplos de linha de transmissão aqui, ó. É exatamente isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Ele tem, olha só, essa linha aqui, ó. Olha, reparem aí, ó. Tem o terra aqui, o para-raio aqui em cima. Aí tem aqui, ó, fase A, com vários cabos, 4 cabos. Aqui tem a mesma fase A, chamada de A'. Aqui tem a B e B'. E aqui a C e C'. E aí o cara tem que projetar qual é a indutância da linha, o que ele vai ter de perdas ali para corrigir depois, né, essas perdas, né? Aqui já é o outro tipo, ó, na horizontal, aquele outro modelo que eu mostrei para vocês. Posso até botar isso lá no Word lá, depois eu vou fazer isso. Eu não estou conseguindo editar aqui nesse computador.
Aqui já está meio que triangular, ó, assimétrico aqui, ó. Entre A e B, por exemplo, que seja A, B e C. A e B tem uma distância igual a BC, só que A e C está maior. Então, é aquele circuito aqui, ó, assimétrico. 2 cabos são iguais, a distância, e um terceiro é grande. Esse aqui já está simétrico, já é um triângulo. 3, 3, 3. Né? Então, essa composição da linha, né, a disposição, né, dela aqui, ó, triangular, horizontal, vertical, com 2 circuitos e tantos condutores compostos, vai influenciar na indutância, né? Então, a gente tem que entender isso. Né? Aqui, ó, aqui já é 3 na horizontal, A, B e C, com 4 condutores, cabos múltiplos. Né? Aqui já está na vertical. Ó, né? Então, assim, aqui já é 3 e 3 na vertical certinho. Aqui a gente já tem, ó, A e A linha, B e B linha e C e C linha. Já é um cálculo mais complexo. Então, a disposição da linha, dos cabos, vai influenciar diretamente no valor da indutância. Né? Então, voltando ali naquele Word que eu vou explicar numa outra aula, isso aqui é representativo, que não está a torre aqui. Depois eu vou copiar a imagem e vou botar aqui para ficar mais claro. Esse aqui é um exemplo. Você tinha 3 aqui e 3 aqui. Esse aqui é o exemplo que a gente tem 3 na horizontal. Ó. E aí cada um deles tem 2, 3 ou 4. Aqui é duplo, mas poderia ser aqui, ó, duplo, triplo ou 4 aqui, ó, quádruplo, né? Tá vendo? Né? Com aqueles espaçadores que a gente viu. E aí as coisas vão se encaixando. E aí o cálculo vai ficando mais complexo. Né? A gente vai ter outras formas de cálculo. Então, o que eu peço para vocês é darem uma atenção aqui, já é outro cálculo. Né? A gente vai chegar neles depois aí. Vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem. Vou abrir aqui para vocês darem um print, alguma coisa assim. Mas vai ficar na apresentação também. Para vocês reproduzirem esse conceito que eu estou falando com vocês na próxima aula. E aí tentar resolver o exercício. Ó. Aqui, ó. É a mesma coisa. Vou ampliar aqui, ó. Mesmo conceito, uma linha de transmissão, só que agora tem 3 do lado X e ao invés de ter só 2 do lado Y, tem 3 do lado Y. Então, a gente tem aqui, ó, a distância de 10 metros entre o lado X e o lado Y e 5 metros entre os cabos aqui, né, do lado X e do lado Y. Aqui tem o raio, ó, em milímetro. O raio em milímetro do lado X, 2,54, e do Y tem a mesma coisa, 2,54. Né? Então, ó, uma linha de transmissão monofásica constituída por 3 condutores sólidos, A, B e C, são os cabos do lado X, cada um com 2,54 milímetros de raio, e o circuito de retorno, que é o Y, né, tem D, E e F. Tem o mesmo raio, 2,54. A disposição dos circuitos é apresentada na figura abaixo. A distância entre os lados é 10 metros e a distância entre os condutores na vertical, 5 metros. Né? Então, eu vou deixar como missão para vocês aí para a próxima aula aplicarem esses cálculos e agora vocês vão calcular um outro raio médio geométrico, uma outra distância média e jogar lá na expressão 2 vezes 10 a menos 7, o logaritmo de DMG, distância média geométrica, sobre o RMG, o raio médio geométrico. Né? É trabalhoso, mas não tem jeito, não tem para onde correr. Né? É um conceito que a gente tem que ter para entender de onde vem essa indutância e que ela não é em função da corrente e da tensão. Isso tem que ficar claro também. Dependente da potência, da corrente ou da tensão da linha, a indutância é fixa, depende dos condutores, da parte construtiva. Depois que a gente vai ter uma corrente circulando, e aí essa indutância vai gerar uma reatância indutiva, que vai gerar uma queda de tensão no circuito. Né? Mas a indutância é fixa em função da forma constitutiva. Beleza aí? Deu para entender? Quem que está aí? O que a galera participou da aula ontem? Por que tem pouca gente hoje aí? A de ontem também foi pouca gente, Rafael.
Será que a galera tirou nota boa aí e agora abandonou o barco? Fala, Iago. Beleza, chegou atrasado, Marcos, Lucas. Vou fazer uma chamada aqui. Ah, não, estou no outro computador. Depois eu vou gravar aqui, ó. Marcos, Lucas, Marcelo, Ju e Iago. Tinha mais alguém aí, não tinha? Saiu ou não? Então, olha só, vou deixar com vocês para a próxima aula esse exercício, certo? E eu ia passar também, vou passar aqui, ó, um trabalho. E acho que eu não botei nesse computador aqui, não. Tá lá no outro. Não tá aqui, não. Depois o trabalho eu vou postar aí, na próxima aula eu explico. Um trabalho em grupo para vocês fazerem pesquisa em 4 pessoas, né? Então, o que eu peço para vocês aí? Fazer esse exercício aqui, esse exercício que eu passei agora aí. Se vocês quiserem tirar uma foto aí de uma vez e já ir anotando, vou voltar aqui, vou compartilhar a tela de novo. Iago chegou a pegar a explicação aí, Iago? Deu para entender ou você chegou no final? Pô, professor, cheguei no final. Não deu não, cara. Não, beleza. Depois você dá uma olhadinha. Eu não sei se vou conseguir gravar a aula, mas se não der, porque eu tive um problema no computador aqui, eu vou pegar a gravação da aula do semestre passado e vou disponibilizar para vocês. Ju, Marcelo e Lucas, vocês conseguiram entender aí esse conceito? Dá para fazer o exercício ou ficou complicado? Tem alguma dúvida aí? Falem aí. Dá para fazer, filho. Dá para fazer, Dá para Marcelo? fazer, Ju, sim. dá? Deu para Então, entender. beleza. Vou deixar para vocês aí. Não é esse aqui, não. Esse aqui é da aula. Esse exercício. Esse aqui, ó. Cadê? Caralho. Compartilhando a mesma tela. Esse exercício que agora acrescentou um cabo aqui do lado Y e a distância mudou e o raio também mudou. Aqui está em milímetros. Depois passem para metro aí, 2 milímetros. Vai dar 0,002 metros. Converter para metro. E é isso aí. Então, eu vou deixar essa missão aí. Eu ia apresentar o trabalho aqui, mas como deu esse problema no computador aqui, eu acho que eu não tenho um arquivo aqui. Tá eu tinha feito download dessa aula aqui nesse computador, mas o trabalho está lá no outro. Lista de exercício. E aí eu vou parar por aqui, né? Até porque tem pouca gente aí também. Então, semana que vem, a gente tem aula segunda, né? Segunda e terça. Então, tentem fazer esse exercício aí até segunda aí, vocês, e passem para a galera aí para eles fazerem também, porque essa matéria é acumulante. Esse conceito que a gente está vendo agora para monofásico, lá no trifásico ele é mais detalhado ainda. Então, quem perdeu o barco no começo agora, quando chegar depois lá, vai ficar mais bafado, entendeu? Então, é bom a gente treinar esse primeiro tipo, depois ir para o segundo. E é isso aí. Eu agradeço aí a presença de vocês aí, a paciência. Essa matéria às vezes é chata, muito cálculo, muito fundamentos aí de cálculo, mas depois eles precisam entender essa primeira parte, vai perder umas 2 aulas aí com isso, para ir para a próxima etapa, né? E é isso. Valeu aí pela presença. Boa noite para vocês aí. E até semana que vem. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, Marcos, tem alguma dúvida aí? Tranquilo? Valeu, Lucas. Então, boa noite aí para vocês aí. Vou ver se vai ficar gravada a aula. Não sei se vai. Um abraço aí. Beleza. Boa noite, Rafael. Valeu, Ju.